Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $27.700. Bitcoin que se segura acima dos 27 e tem leve alta num dia de respiro dos mercados globais. Hoje meu principal objetivo vai ser atualizar não só o Bitcoin, a minha estratégia, mas também o que aconteceu aí no mundo que deu uma acalmada hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores, hoje eu quero começar aqui os tempos gráficos um pouco maiores para a gente discutir o que pode estar acontecendo no Bitcoin. Depois a gente também pode dar uma olhada até 1 hora para ver as zonas de resistência que a gente precisa passar, sem esquecer de falar um pouco sobre o sentimento e onde as instituições ainda estão segurando o preço. E por fim, a gente também dá uma olhada aqui no que aconteceu nos mercados globais hoje, tá? Um dia bem mais tranquilo, com praticamente tudo subindo aí. Beleza, vamos lá, caras. Então, começando aqui, né, falando um pouco sobre o Bitcoin no semanal, ao meu ver, a situação do Bitcoin no semanal é bem interessante. Na verdade, o que a gente teve foi uma armadilha rompendo o topo e voltando, e depois uma armadilha rompendo o fundo e voltando. Agora a gente está no meio do caminho dessa pernada aqui de baixa e estamos tentando reverter para uma tendência de alta novamente, né? Para mim, é bem claro que a gente ainda vai ter alguns desafios para romper acima, só que começa a se desenhar um padrão interessante na minha visão, tá bom? Que seria um padrão de continuação da alta aqui. Uma bullish falling wedge ou uma bandeira aqui no semanal, enfim, é um padrão interessante que, se for rompido para cima, a gente pode continuar a tendência de alta no semanal, né? Por que eu estou encaixando esse padrão aqui, caras? Porque a gente não saiu de uma tendência de alta no semanal. A gente sairia se a gente tivesse conseguido romper com força essa região dos 24.500. Então, enquanto a gente ainda está nessa tendência de alta, em especial com o Bitcoin se segurando bem, num mundo pegando fogo igual foi essa semana aí, tirando hoje, caras, eu ainda considero a gente com uma maior probabilidade de alta no Bitcoin, tá bom? E aí, a partir disso, a gente pode traçar alguns Fibonacci aqui, ver algumas zonas importantes. Para mim, a região dos 29 é uma região bem significativa, tá bom? 0,68 de Fibonacci. É uma região onde começa a ter uns antigos fundos aqui no diário e tal. Então, passados 29, para mim, seria um ótimo sinal para a gente continuar a tendência de alta. E vamos ter algumas resistências no meio do caminho que a gente vai discutir, como, por exemplo, os 30.400. Mas, para a gente ir testar as máximas do ano, e se a gente conseguir romper essas máximas do ano, a gente pode sim ter um movimento muito forte. Não só no Bitcoin, mas também no mercado de altcoins. Porque nesse momento, o que eu vejo? Eu vejo, de novo, um consenso no mercado. Igual a gente teve um consenso no final de 2022 e começo de 2023. Lá o consenso é que a gente ia ter muito mais quedas, que o Bitcoin ia a 12, a 10, a 9. Agora o consenso é que a gente só vai ter bull run, que o Bitcoin só vai subir de novo, só vai romper máximas lá em 2024, tem gente falando de 2025. Eu vi pessoas até falando que nem vai ter bull run por causa do S&P 500. Então eu não consigo ainda enxergar um otimismo no mercado, eu consigo enxergar uma maioria acreditando que a gente ainda está muito distante de um movimento forte no preço. E esse é mais um motivo que me leva a crer que a gente pode sim estar próximo dessa reversão da tendência de baixa aqui. Obviamente que se a gente romper essa região dos 24.500, a gente teria que olhar para um preço corrigindo ainda mais, entendendo que aí realmente a gente não teria mais alta nesse ano e a gente poderia ver um Bitcoin até o final do ano testando ali regiões de compra, quanto mais próximo dos $20.000, melhor, tá bom? Você sabe, a minha estratégia é bem clara aqui nesse momento, tá bom? Se a gente perder esses fundos, que não é meu cenário base para esse ano, eu estarei comprando nessa região aqui muito Bitcoin, tá bom? Se a gente começar a romper aqui para cima, cara, essa região ali próxima dos 30 até os 32 é uma região onde eu vou cogitar rebalancear a minha carteira. O que é rebalancear a carteira? É fazer algumas vendas de Bitcoin para manter uma exposição confortável. Eu ainda não vendi nada na alta dessa e da última semana, beleza? Então, para mim, é só lá em cima. Se romper os 32, cara, isso aí é o momento de ficar quietinho, que, ao meu ver, pode ser só alegria. A gente pode sim ter um movimento muito forte, talvez não começando uma bull run, né? Porque a
É engraçado isso da bull run, a gente só consegue realmente ver que começou ou não quando a gente olha do futuro, né? A gente pode olhar no futuro e falar, não, a bull run começou neste fundo aqui, quando a gente chegou lá nos $15 mil. Para mim, vocês sabem a minha visão, a gente já teve o fundo do Bitcoin aí nesse ciclo. Ou, então, outras pessoas podem falar, não, só quando a gente rompeu os 40, enfim, é um pouco subjetivo, sabe? E ao meu ver, rompendo os 32, a gente pode ter um movimento muito forte que pode, pro futuro, a gente falar, opa, foi aqui que realmente a gente confirmou uma bull run, tá bom? Então os 32 para mim é uma região que se romper eu não vou querer vender muito. A partir daqui eu vou deixar meus bitcoins se valorizarem e cada vez mais eles serem uma porcentagem maior na minha carteira de investimentos, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar também são as altcoins, cara. As altcoins, elas estão muito subvalorizadas. A nossa dominância aqui está na máxima histórica. E quando a gente olha aqui o índice, né, que compara as maiores altcoins e tal. E basicamente, caras, esse aqui é um momento que se a gente começar a ver um mercado subindo com força, a gente pode começar a ter as altcoins performando bem. Mas para isso a gente vai precisar dessa força aparecendo no mercado, a gente vai precisar desse Bitcoin passando desses 29, quem sabe até passando desses 32, porque o momento ainda é um momento de muita cautela, ainda é um momento de pessimismo. E tem uma maior prova desse pessimismo de as altcoins estarem performando pior do que o Bitcoin. Quando as pessoas estão pessimistas, elas querem proteção, elas vão para a criptomoeda volátil mais segura, o Bitcoin, tá bom? Então, cara, eu não vejo nenhum otimismo e é justamente por isso que eu estou otimista, correto? Então, no longo prazo, eu continuo extremamente otimista e eu acho que esse ano ainda a gente pode surpreender muitos dos ursos que estão falando em $20 mil, tá? Eu acho que a maior probabilidade é a gente romper máximas do que a gente voltar para os 20. Romper máximas do ano, eu falo, obviamente, tá bom? Outro ponto importante que eu já posso destacar aqui é que hoje, enfim, a gente teve um dia de respiro, né? O S&P subindo 0,89, Nasdaq subindo bem, 1,3. Os Treasuries de 10 anos caíram quase 2% hoje aqui, talvez formando um topinho, cara. A gente chegou a 4,88, caraca, bicho. Não caiu até mais do que eu estava pensando, da máxima chegou a cair 3. No dia, caiu um pouco menos que 2 aqui, né? 1,5. Então, quem sabe a gente não encontrou uma máxima disso aí, porque vocês sabem, cara, hoje os mercados foram bem muito por causa disso, né? Porque a gente está vendo um respiro dessa alta infinita que a gente teve tanto nos Treasuries de 10 anos quanto no DXY, que também formou um topinho acima do 107 e deu uma corrigidinha hoje, né? Ainda é muito cedo para falar em topo em qualquer um desses dois índices aqui, mas para mim é bem claro, cara, a gente subiu demais, a gente subiu muito. Se corrigir, eu acho que o Bitcoin vai surpreender para cima, tá bom? Então eu continuo otimista também porque eu sei que uma hora ou outra isso aqui vai ter que corrigir. Isso aqui não vai subir sem parar até os 6. Pelo menos esperamos que não, né? Então, quando a gente tiver o mercado se acalmando, o Bitcoin pode performar melhor, beleza? Falando um pouco sobre o sentimento antes de ir no curto prazo, eu destaco para vocês que o sentimento está bem neutro, tá bom? Mas quando a gente olha no longo prazo, para mim ele está bullish. Afinal, o nosso CVD, apesar de não ter feito muita coisa nos últimos dias, está extremamente baixo historicamente quando eu olho no longo prazo. A gente tem um long short rate em 1.35, 1.37, não é um long short rate tão alto. E a última alta que a gente teve aqui nele, caras, como vocês podem ver, não foi uma alta com open interest, né? Na verdade, o open interest continua no mesmo lugar que a gente começou essa alta. E repara que a gente estava caindo aqui o open interest justamente quando o preço estava corrigindo, tá bom? Então, até mesmo por isso, eu continuo mais otimista no Bitcoin, mas eu continuo de olho para uma demonstração de força um pouco mais forte, tanto para a gente retomar a tendência no curto prazo, quanto para a gente surpreender esses ursos e ter um movimento forte do mercado como um todo, tanto o Bitcoin quanto as altcoins em prazos maiores, tá? E a primeira zona que a gente precisa romper para isso, e já indo aqui para o curto prazo no Bitcoin, no 1 hora, é a região dos $28 mil, beleza? Essa região dos $28 mil, como vocês vão perceber, é uma região psicológica, é uma região que o preço ele ainda não conseguiu fechar acima, tá bom? Pelo menos não candles muito importantes, pelo menos não no diário, por exemplo, né? E se a gente passa dali e começa a ficar acima desses 28, para mim é um bom sinal, tá? É uma demonstração de força do preço, a gente estaria passando também de zonas de Fibonacci significativas, basicamente ali do 0,618. Então os 28 para mim é a zona mais importante
no curto prazo, tá bom? E eu destaco ainda mais isso mostrando as ordens de instituições que estão barrando o preço justamente nos 28K. Lembra daquelas ordens de ontem, lá próximo dos 27 e tal? Elas seguraram o preço muito bem, caras. Então, nesse momento a gente tem algumas ordens, não tanto igual a gente tinha ontem, obviamente, dá uma olhada na diferença aqui, algumas ordens até os 28. Passou dos 28, cara, possivelmente a gente vai ver o Bitcoin formando novas máximas no curto prazo aí, acima dos 28.500 quase que a gente foi, né? Então seria muito bom. Tá falando de ordens aqui de potencial compra, elas continuam no mesmo lugar, tá bom? Mais próximo ali dos 27, apesar de não estarem tão significativas igual estavam ontem. Então, resumindo, galera, a gente viu um dia dos mercados se comportando mais tranquilos, né? Até que enfim, essa tranquilidade ajudou um pouco o Bitcoin aí a estar subindo 1%, o Nasdaq subiu um pouquinho mais do que isso, S&P um pouquinho menos, até o Ibov subiu hoje, cara. Até o Ibov subiu 0,17 hoje, então a gente teve um dia mais tranquilo nos mercados, e querendo ou não, não é certeza que a gente vai ter ainda essa tranquilidade essa semana. Amanhã até acho que pode ser, não vai ter muita coisa, mas sexta-feira tem payroll, né? Até por isso nós teremos live de membros no payroll. A gente entra às 9 horas da manhã, acompanha os resultados às 9h30 e toma decisões depois desses resultados. Beleza? Então se você ainda não é membro, considere se tornar membro aqui embaixo. Então é isso, um forte abraço. A gente se vê aí, dependendo dessa volatilidade, mas de qualquer maneira no vídeo de amanhã. Forte abraço.